política contra as drogas. A publicação apresentada no Fórum de Segurança Pública aborda os efeitos dessa guerra na vida e também no bolso dos brasileiros. Mauro, esse estudo é importantíssimo, é muito consolidado, muito embasado e você analisou esse estudo. Quais são os principais destaques aí para a gente olhar com bastante atenção? Olha, Camila, é importante mesmo esse estudo. Foi apresentado no encontro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública em Belém ontem. E ele mostra como a chamada guerra às drogas, que é o método que o Brasil adota para combater o tráfico, como essa guerra incentiva, primeiro, um aumento de homicídios e, segundo, é inócua, não produz efeitos que desejados, que seria a diminuição do consumo de drogas e do tráfico, mas gera um custo muito grande financeiro para o país. A estimativa é que o país gasta 50 bilhões de reais por ano, ou 0,77% do PIB, com esse combate às drogas nesse formato. Nós temos um gráfico aí que mostra que as mortes violentas intencionais nas 4 capitais que foram estudadas atinge mais de 46% no Rio de Janeiro, 32% em Belo Horizonte, 30% em Maceió e em São Paulo 27%. Na média dessas 4 capitais, são 34,3% de mortes provocadas pela guerra às drogas. O que o estudo conclui é que é necessária uma mudança de postura e de ações em relação às drogas. É preciso que haja, como nos Estados Unidos, uma compreensão maior, uma inteligência maior no sentido de diminuir o consumo e de diminuir o tráfico, principalmente. E, para isso, é necessário que haja um cuidado educativo, no sentido de conscientizar as pessoas e, principalmente, ter a coragem de gerar uma legalização de determinadas drogas e com controle do Estado sobre a comercialização. É algo que é adotado em vários estados americanos, na Europa, no Uruguai, por exemplo, e que tem uma eficácia muito maior do que o combate violento que é adotado nesse momento. O combate violento gera prejuízos ao país e gera um aumento do perigo de morte, não só entre as vítimas, mas também junto a toda a população. Quanto mais violento é o combate às drogas, com mortes, mais a população tem risco de morrer por causa disso. E há também um aspecto que é o racismo estrutural. A guerra às drogas significa também guerra aos negros, principalmente porque o racismo está muito enraizado nas forças policiais. Por isso, é preciso rever essa política de combate às drogas de uma forma mais inteligente e mais racional. Camila. Pois é, Mauro, esse debate ele é muito interessante e muito rico, porque ele tem vários ângulos para a gente analisar. Eliane, nessa guerra, por exemplo, o Brasil está perdendo vidas, está perdendo dinheiro, está perdendo controle de território. Como é possível virar esse jogo e conversar sobre esse tema que é tão relevante e realmente gera muitas mortes e muitas perdas financeiras, né? Pois é, nas conclusões desse artigo,
que é muito, muito interessante. É um artigo ainda preliminar, né? Ele não é consolidado como um artigo do IPEA, né? Ele está sendo colocado em discussão, mas ele diz o seguinte, que já passa do momento de a sociedade, os políticos e a academia deixarem de lado as visões pré-concebidas e os tabus na hora de tratarem esse tema. E aí ele conclui que a violência, né, o Brasil precisa olhar o exemplo dos outros países, inclusive dos Estados Unidos, que estão estão abandonando essa política da violência e substituindo por ações, aspas, ações mais inteligentes de natureza educacional, por políticas de redução de danos e por regulação e legalização dos mercados. O que acontece? Quando o Estado, né, e aí eu estou falando em tese, usa da religião, dos tabus, dos preconceitos, né, as crenças das pessoas para definir políticas públicas, isso dá errado. Então, há uma grande hipocrisia no tratamento das drogas, principalmente da maconha. Por quê? Eu me lembro lá atrás, muitos anos atrás, quando Fernando Henrique Cardoso admitiu, sim, já experimentei maconha. E todo mundo, ele admitiu. Quando todo mundo sabe que a classe alta, classe média, os pobres, a maconha é muito usada no Brasil há muito tempo. Na minha geração, na geração seguinte, atualmente é usada, né? Então, você não pode tratar isso na base da cacetada da violência, porque você acaba gerando violência, gera violência e gera morte. E como o Mauro Paulino acabou de falar, as grandes vítimas são os negros. Lá nos Estados Unidos, esse combate violento às drogas era exatamente visando, né, a esquerda americana, até que ponto haja esquerda nos Estados Unidos, que era identificada com heroína. E os negros, que eram identificados ao contrário, né? A esquerda identificada com a maconha e os negros identificados com heroína. O que significava isso? Era o pretexto para a polícia invadir as casas, prender, matar, enfim, fazer qualquer coisa. Então, tem um caráter racista, tem uma hipocrisia e eu termino dizendo o seguinte... Essa questão está na pauta do Supremo Tribunal Federal. Exatamente. Eliane, na pauta do dia, Demétrio. Entre as consequências dramáticas da chamada guerra às drogas, que na verdade não é uma guerra às drogas, porque as drogas circulam cada vez mais depois de décadas de guerras às drogas, mas entre as consequências dramáticas eu acrescentaria uma, né? O aprisionamento em massa de jovens pobres. Nas penitenciárias brasileiras há uma crise penitenciária com superlotação das penitenciárias em função do aprisionamento em massa sob acusação de tráfico de drogas, né? A Eliane falou em hipocrisia, a hipocrisia é imensa. Hoje em dia no Brasil, o consumidor de maconha, se for de classe média ou de classe alta, receberá no máximo uma reprimenda de um delegado. Mas o garoto da favela que levou a maconha até ele poderá ir para a cadeia e muitas vezes vai para a cadeia, né? Na cadeia, ele provavelmente será cooptado por uma das organizações criminosas que atuam no Brasil inteiro, né, e que controlam as penitenciárias. Então, a guerra às drogas, ela reproduz o crime, ela ajuda a transformar o crime comum em crime organizado, ela gera violência policial e ela gera uma repressão indescritível nas favelas e nas periferias das cidades, não só nas grandes, como também cidades médias e até pequenas. É um desastre a guerra às drogas. O interessante nisso, ou o trágico nisso,
é que essa discussão que a gente está fazendo aqui, ainda bem que a gente está fazendo, não tem espaço na política eleitoral brasileira. Não existe nenhum partido que, como partido, como organização partidária importante, defenda uma radical mudança de rumos nisso. Nas eleições é como se esse problema não existisse, mas ele é um dos principais problemas sociais do Brasil. Pois é, aqueles problemas complexos que estão no eixo principal do debate, mas que não rendem votos, né? Infelizmente, acabam ficando fora do debate. Diga, Mauro. Quando perguntados se costumam utilizar maconha, perto de 30% dos brasileiros admitem para um pesquisador na rua que sim, usam. Então, isso deve ser um dado, esse número deve ser maior, porque como usar maconha é proibido, muitos vão ocultar isso, mas é muito significativo que 30% dos brasileiros admitem que usam maconha. Ariel. Não, é surpreendente, 30%, digamos, pode ser mais ainda, Mauro? Sim, Ariel. Oi. E isso perpassa todas as classes sociais. Mas, não há muita diferença entre mais ricos e mais pobres nesse consumo. E faixa etária, imagino, ou tampouco? Não, faixa etária é maior entre os mais jovens. E entre as idades intermediárias. Os mais velhos admitem menos. Mas eu não duvido que usem tanto quanto. Para recordar... Não, claro. Para recordar que o Uruguai tem uma lei que já foi aprovada há vários anos, uma lei que regula a produção e a venda da cannabis, da maconha, que o Estado regula a produção e a comercialização. A comercialização é feita em farmácias que têm autorização e é preciso que a pessoa que consuma, que compre, melhor dito, tenha um cadastro, seja cadastrada. Então ela tem que ir, colocar impressão digital e tem o direito de comprar uma quantia X de maconha por mês, até... Isso já acontece mais ou menos, acho que uns 6, 7 anos, mais ou menos. Isso foi aprovado no governo de José Pepe Mujica e houve uma queda, graças a isso, porque o objetivo de Mujica era combater o tráfico ilegal da maconha, fazendo a maconha legalizada. E isso acabou gerando uma queda no tráfico ilegal de maconha. Mas, por outro lado, também está dentro de certas normas. Se no Uruguai existem leis estritas sobre em que lugar uma pessoa pode fumar qualquer tipo de cigarro, a maconha também tem que seguir isso. Então, não pode fumar em restaurantes, em bares, não pode fumar em certas praças. Então, está tudo bastante regulado e tem funcionado dentro das normas. Verdade, gente. Quero agora seguir para uma pauta que quero ouvi-los, porque foi a pauta da semana, ainda é pauta hoje, que é o mistério em alto mar. O CEO da Ocean Gate, que morreu